Fala pessoal, tudo bem? Rafael aqui. Nesse vídeo você vai acompanhar a construção desse bastidor voltado para Tuft Gun, desde o projetinho 3D, as madeiras, a montagem e a aplicação da tela. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a conhecer o canal, quem sabe ajuda você de alguma forma, certo? Lembrando que esse vídeo não vai ficar curto, ele vai ficar extenso, que é um passo a passo bem detalhado. Tentei, detalhar o máximo possível aí para ajudar vocês de alguma forma, certo? Então vamos conferir essa beleza aqui, vamos embora. Bom pessoal, vou mostrar com mais detalhes aqui a questão da construção do bastidor, e a sequência. Eu vou deixar aí o take, as imagens, um pouco da sequência. Vou explicando e vou deixando as imagens aí para vocês terem uma ideia. Mas basicamente o que eu fiz aqui? Esse lado, cada haste, cada lateral aqui tem 1,90 m. E essas barras aqui que atravessam, esses travessões aqui, tem quase 1,10 m. Então essa madeira toda aqui, desde a ponta aqui embaixo, aqui sem contar o pé, tem 1,90 m. E esse travessão todinho aqui, que é contando desde a parte de dentro aqui, tem quase 1,10 m, certo? Então foi a primeira parte que eu comecei a montar, que aí eu fiz a estrutura do quadrado, Eu fiz a estrutura do quadrado. Coloquei aqui as cantoneiras, essas cantoneiras já vêm pronta, então é bem simples, já vem furadinho também, só preciso mesmo dos parafusos aqui para prender. Então de todos os lados aqui tem essa cantoneira e é bem show. Ela não vem 100% aos 90 graus, você tem que ter um esquadro para fazer a medição certinha, mais para garantir. Mas aí você consegue torcer ela não é um ferro muito rígido. Ela é rígido, mas assim, com a mão você consegue fazer o ajuste ali e deixar 100%. Então, em todos os 4 cantos aqui, eu fiz o parafusamento, da questão da cantoneira. Então pode ver que todos aqui estão parafusadinhos, show de bola. Olha só. Muito show, Então já ficou muito firme. E depois eu coloquei essas ripas aqui também. A ripa, ela foge um pouquinho aqui do tamanho total do travessão, que eu coloquei. Foge um pouquinho, por quê? Porque ela é menor, a espessura dela é menor que a própria madeira. Pouca coisa, mas é menor. Então ela fica no meio. Ela fica no meio aqui e sobra essa bordinha aqui bem simplória para colocar. Então a sequência foi, eu fiz aqui o parafusamento dos travessões com as laterais, certo? Coloquei as ripas, então deixei todas as ripas já parafusadas. Pode ver que eu deixei aqui a parte selecionada para cima, que cada pontinho, cada ripa que eu coloquei, eu deixei no lugar certo aqui para não ter depois confusão em questão de tamanho. Então eu fiz isso, coloquei aqui as ripas todas nas laterais aqui. Pode ver que está tudo ripado, está um pouco claro por conta da iluminação, mas está tudo certinho aqui. E depois eu fiz a sequência dos pés, Então eu cortei os pés, bonitão, deixei o pé aqui cortado. Eu vou separar todas as medidas para vocês aí, pode ficar tranquilo. Pelo menos você não vai usar a mesma medida que eu estou colocando aqui, mas pelo menos para você ter uma ideia de como que fica. E eu coloquei essa parte aqui quase em 45, ele está mais inclinado, para dar sustentação para o bastidor não fazer isso, porque assim, se eu colocar aqui, eu vou tentar empurrar aqui, ele tá por conta do piso aqui tá irregular, mas ele tem uma sustentação eu empurrando para cá, entendeu? Então se eu consigo, eu vou estar forçando aqui com a pistola, eu vou estar forçando aqui, o tecido ele vai estar bem rente, bem esticadinho aqui, bem firme. Então toda vez que eu empurrar aqui, vai atrapalhar um pouquinho. E também eu fiz a amarração aqui do ângulo. Essa madeirinha aqui, depois no final, tem que colocar ela para evitar o jogo nessa parte aqui. Tá? Deixa eu só colocar desse lado aqui, eu acho que a iluminação vai atrapalhar um pouquinho menos. Bom, ajeitei aqui, eu fiz mais ou menos como se fosse uma amarração, Coloca na diagonal aqui uma ripa de madeira, para evitar o jogo desse quadrado assim, Então ele você meio que prende ele ali, e ele faz bem menos, Aqui ele está fazendo mais porque a madeira está mexendo por causa do pé ali embaixo. Mas evita ele ficar jogando para o lado aqui e para o outro, É a mesma coisa a questão daqui da trava do ângulo aqui. Então lá tem uma também e uma tem aqui. Aqui embaixo eu não coloquei. Então dessa forma aí já prende bem o ângulo aqui e evita ficar jogando para o lado,
as laterais. Isso aqui já ajudou demais. Sem ele dá um certo jogo, porque a madeira fica meio que solta aqui, né? Ele dá um certo jogo. E depois eu retirei as ripas. Como as ripas aqui estão todas parafusadas, pode ver que eu coloquei parafuso em todos os pontos aqui, ó. Aqui no meio tem também 3 parafusos praticamente em cada um. Eu acho que não, só nessa lateral aqui eu acho que tem 4. Tem 4 e essas aqui do travessão são 3, né? 4 e 3 aqui. Aí eu tirei elas e fiz a questão dos pregos, né? Coloquei os pregos aqui para prender o tecido. Então ficou dessa forma. Deixa eu tentar colocar um pouco mais para baixo aqui, por conta da iluminação. Dá um pouquinho aqui de farpa, né? Por conta dos pregos. O prego também já está um pouquinho mais oxidado. É normal, o prego ele não vem protegido, pelo menos esse prego que eu peguei aqui não vem. E dá um pouco de oxidação. Questão da madeira, o parafuso que eu usei, ele não ia pegar todo aqui, ou ia pegar pelo menos uma parte bem pequena aqui de parafuso. O que eu fiz? Eu tive que fazer um rebaixo aqui, então aqui tem que fazer o rebaixo com uma broca. Deixa eu ver se eu consigo mostrar dessa parte. Bom, aqui dá para mostrar, eu fiz o rebaixo com a broca, né, aproximadamente aqui, nessa parte, um exemplo, né, e o parafuso ele consegue pegar mais aqui da madeira do que dessa madeira aqui, porque não precisa de tanto aqui, segurar tanto, mais ele precisa estar preso aqui. E aqui é a mesma coisa, né, eu fiz o rebaixo aqui com a broca, fiz o rebaixo e o parafuso ele pega mais aqui da madeira, do que dessa daqui, né. Então ele pega mais aqui por dentro para deixar firme do que aqui. E eu fiz em todas as partes. Aqui tem parafuso também, rebaixado. Aqui eu usei cola. Aqui pode ver que eu tenho um pouco de cola branca aqui. Então eu usei o parafuso aqui, o rebaixo e um pouco de cola. E aqui tem 2 parafusos e por baixo aqui tem também 2 parafusos. E de todos os lados aqui tem essa forma de construção, né? Pelo menos 2 parafusos rebaixo aqui, a parte daqui vem o parafuso e desse outro lado também tem o rebaixo que eu coloquei aqui com a broca, né, de madeira, e entra o parafuso aqui também e cola, né. Eu coloquei essa parte do pé, os 2 lados estão para dentro, então como essa madeira não é a mesma madeira que eu cortei, essa aqui, ela eu tô me enrolando todo, essa madeira aqui, ela era maior. Aí eu cortei, mas é o mesmo pinus, né? Então praticamente tem quase a mesma espessura dessa parte da lateral. Aí o que eu fiz? Eu coloquei ela rente aqui, porque se eu quiser algum lugar, alguma coisa, o pé não atrapalha, o pé tá para dentro aqui. Então esse espacinho aqui é mais para dar um apoio, né? Ele é mais largo que a base, então ele dá um apoio maior aqui pro bastidor, tanto de um lado como do outro, né? E em vez dessa sobra ficar para cá, para eu perder, né, ou ganhar ter mais espaço aqui, dependendo do lugar que eu for colocar, atrapalhar, eu joguei para dentro. Então, independente, aqui dá na mesma, né? O bastidor todo ele vem para esse lado aqui e essa sobra, se ela atrapalharia, né? No caso ela atrapalharia se ela estivesse desse lado, para aqui para dentro indiferente ali. Pelo menos ajuda na parte da sustentação, né? Não fica uma madeira fininha aqui, né? Então isso aí, e também o tamanho dela aqui, praticamente 1 palmo, né, dá uma sustentação maior, que aí evita ela ficar balançando. Tá balançando aqui porque o meu piso tá irregular, mas ela fica bem retinha, bem firme, né, no chão. Vou deixar o take aí de tudo que eu usei para fabricar, né, pelo menos para montar aqui esse bastidor. Então tem usei, né, parafusadeira, furadeira para fazer o pré-furo nas madeiras aqui. Eu tive que fazer pré-furo, que facilitou bastante. Então eu fazia aqui a marcação, fazia o furo com a furadeira, né? Depois com a broca fininha eu furava aqui e passava o parafuso para a madeira, que é o certo, né? Passava o parafuso para prender, tá? Então é um furadeira esquadro, o nível, né? No caso, não, o nível eu acho que eu não usei, não, agora eu não me recordo, mas eu acho que o esquadro eu usei.
os tipos de parafuso, prego, vou deixar tudo esmiuçado para vocês terem uma ideia aí de como que você pode fazer um igual, né, se for necessário, for interessante, ou reproduzir de alguma forma aí de algum outro modelo, e você já sabe com quais ferramentas você consegue fazer essa parte, certo? Então, só reforçando, aqui de madeira tem 1,90 m, quase por 1,10 m desse total aqui. São 4 cantoneiras dessa daqui também de metal, né, de ferro. Parafuso, aqui eu não sei a contagem certinha dos parafusos, mas a quantidade deu para colocar 2 aqui em cima, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aqui tem 2 no pé, em cada um, eu acho que eu coloquei 2 também. Nessas ripas aqui são 4, nessas laterais, e 3 aqui em cima. Prego, aí eu já não sei quanto que foi, eu acho que, se não me engano, foi uns 4, eu peguei uns 4 saquinhos de 50 gramas cada um, acho que foi 4 ou 5 saquinhos, se eu não me engano foi isso mesmo, 4 ou 5 saquinhos, eu não me recordo agora, para colocar todos os pregos aí, né, em todas as ripas. E essa ripa aqui, normalmente, eles têm uma tábua gigante, né, então eles cortam o filete da ripa para você, você pede da espessura que você bem entender. Então aí fica tranquilo, depois é só você serrar e já faz essa parte aqui. Aí coloquei parafuso aqui também. Então aqui, que nem você viu, tem dois parafusos aqui em cada parte, aqui e aqui, mas aí são parafusos um pouquinho menor. Não é o parafuso igual que eu coloquei aqui. Aqui o parafuso é um pouco maior, né? Tem tudo aí, eu vou deixar tudo na descrição para vocês, caso seja interessante também, certo? Então esse aí foi pelo menos um pouco, né, da questão de como que tá montado o bastidor. Olha que bacana. Aqui eu tô num ambiente mais fechado, mas as imagens aí você vai ter uma noção de como que ficou o bastidor. Bem bacana, né? Tá bem reforçado, não é uma madeira fininha. Então, o Pinus, essa madeira aqui, o Pinus é uma madeira mais comum, mais em conta, né? Mais barato. Então você consegue pedir até, se precisar, espessuras maiores aí para fazer o bastidor, o que você precisar. Muito bacana, né? Muito show. Eu vou colocar em detalhes para vocês as medidas reais que eu usei aqui, todas as ferramentas, né, que eu usei, que eu precisei usar. No vídeo aí vai estar mostrando também. Enquanto eu estou falando aqui, pode ser que apareça alguns trechinhos aí, na hora da edição eu vejo ao certo. Mas basicamente é isso aqui. Mostrando mais detalhado para vocês terem uma ideia de como que fica, né? É que o meu espaço aqui realmente ele é mais reduzido. Mas olha que bacana. Então todas essas travessinhas aqui ajuda demais. Elas não estão 100% nos 45 aqui, mas ajuda muito. E aqui tem os rebaixos bem show de bola com relação ao parafuso. Deixa eu colocar aqui, que esse prego aqui já me machucou. Tem que tomar cuidado com esse prego. O pessoal usa bastante, que eu ainda vou comprar, EVA. Então, sempre quando você for fazer alguma coisa, já colocar a tela aqui, ou já deixar o bastidor de alguma forma parado ali. Se quiser virar ele para a parede, né? Bem, se não, comprar EVA, cortar nos filetinhos que precisa, né? E colocar aqui, que aí evita um pouco de você ficar esbarrando e machucar a mão. Certo? Então esse aí foi o bastidor. E eu vou mostrar mais detalhes com relação às medidas, né? E o material que eu usei. Bom, pessoal, eu fiz um projetinho aqui para facilitar no entendimento, porque normalmente na câmera ali não sai o bastidor inteiro, né? A não ser que fica muito longe, aí acaba dificultando um pouquinho. Assim eu acho que facilita um pouco mais entender de como foi o processo aqui, como que tá a montagem do bastidor, né? Aqui na frente pode ver que tem a questão das ripas, onde vão os pregos. Eu deixei separado aqui para ter o entendimento ali da onde vai, né? No caso aqui, ele só vai chegar para trás, então ele vai vir coladinho aqui, parafusado, né? Daquela forma que eu falei, são 3 parafusos em cima. E nas laterais são 4 parafusos. E antes disso, não esquece de pregar, por favor. Vão os pregos aqui bonitão. Aqui tem as travas, as cantoneiras trava, né? Que vem tanto aqui embaixo como aqui em cima. São 2 de cada lado, facilita. Eu coloquei também as cantoneiras só de exemplo aqui. Aqui não faz tanta diferença, né? Porque ela tem tamanho padrão, ok? Então o que acontece? Eu vou tirar aqui os reforços.
Vou colocar, não, as laterais não, eu vou tirar aqui também os pés de apoio, ok, ripa de baixo e o travessão de cima e de baixo, ok. Vou deixar aqui as cantoneiras, pelo menos por questão do entendimento aqui, certo? Então aqui com questão do tamanho, né, eu coloquei aqui a seguinte forma que eu já tinha, né, essas madeiras. Aqui então é 4,5 centímetros. Eu tô arredondando, tá? Porque normalmente dá aqui, por exemplo, 9 centímetros, mas é 9 centímetros e uns quebradinhos ali. Isso não importa no momento, porque dependendo de como você for pedir para cortar a madeira, você pode pedir um tamanho ali razoável. Isso aqui não interfere em nada, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali é indiferente. O importante é ter o bastidor reforçado minimamente para aguentar a pressão do tecido e a pressão da pistola ali, ou o que você for fazer. No caso, eu estou fazendo um demonstrativo aqui referente à pistola Tuft, né? Mas dependendo do que você for fazer de artesanato aí, segue o mesmo padrãozinho ali. Às vezes é um pouquinho mais reforçado ou não. Então 45, que essa ripa, né, essa madeira aqui, esse caibro, ele tem 4,5 centímetros nessa posição e 9 aqui de largura ou espessura, né? E o total dele dá 1,90 m. Então esse total de travessão aqui de lateral, né, 1,90 m, vai até lá embaixo bonitão. As outras medidas aqui são dos travessões, tá? Eu tô falando mais da lateral. Então as duas laterais iguais aqui, não muda. Aqui, o que acontece? Aqui você tem que fazer uma distinção. Por quê? Porque eu coloquei um dos travessões não tão para baixo, né? Eu deixei mais ou menos 26 centímetros de altura. Então, se eu colocar o travessão de baixo aqui, ele tem 26 centímetros aqui de pé. Então, eu vou mostrar aqui a medida, né, interna. Então, ele tem essa sobra embaixo aqui para o travessão não ficar lá embaixo, né, colado com o pé. E colocando o travessão de cima aqui. Não, esse não é a ripa, me perdoe, peraí, aqui é a travessão de cima, agora sim. Agora com o travessão de cima a gente tem aqui, deixa eu só colocar, fazer aqui a medição. Só virar desse lado aqui que vocês vão ter uma ideia. Ó, aqui a área total útil para fazer alguma arte, alguma coisa que você quer, é 1,53 m aproximadamente, tá? Eu estou usando o software aqui, tem questão de milímetros a mais ou milímetros a menos aí, mas na hora que eu colocar o tecido, você vai ter uma ideia do total ali, a sobra que você tem, né? Aqui embaixo tem, ó, tá dando um pouquinho de diferença, até um pouquinho mais para baixo aqui, e lá em cima, talvez tenha faltando um pouquinho também, coisa mínima aqui, tá? Mas em resumo é 1,50 m, pode arredondar 1,55 m aí de área útil aqui do bastidor. A questão dos pés, um pé de apoio aqui eu coloquei também. A frente do pé de apoio ele tem 20 centímetros, tá? Então o total dele é 60 e tem 20 centímetros de frente, e a parte traseira aqui é o que sobrar, né? Então é um pouco maior. E lembrando que a parte das laterais aqui, das travessas, né, das laterais, eu coloquei na borda aqui do pé de apoio, entendeu? Então o pé de apoio é um pouco maior e ele fica voltado para dentro. Ele tem ali aproximadamente 10 centímetros aqui de espaço, certo? Então esse foi os dois pés de apoio. Depois eu fui para as cantoneiras de apoio de base, né? Então tem aqui, cadê a ripa? Não, aqui a escora de reforço, né? Aqui embaixo. Então são duas que eu coloquei. Tem esse espação aqui, ó. Tem esse espaço aqui, é como se fosse uma mão francesa, né? Aí dependendo do jeito que você fizer, você pode fazer um pouquinho mais inclinado. Aqui pode subir ela um pouquinho para cima, sabe? Fazer ela um pouquinho maior. Isso aí vai conforme o projetinho de vocês. Então eu coloquei aqui para na hora que for fazer o apoio aqui da frente, né? Não fique balançando. E as duas escoras ali em cima, essas daqui de cima também, para fazer o travamento ali, para não ficar balançando na lateral, né? Então lateralmente ali vai ter um reforço. Futuramente eu vou colocar uns apoio que fica aqui na parte de cima, encostado na parede. Então daqui de cima encosta na parede, e mesmo assim ele não vai encostar, dependendo da força que eu fizer aqui em cima, ele não vai subir, né? Subir o pé aqui, a parte da frente. Então mais ou menos ele vai ficar dessa forma aqui, bem show de bola. A questão das travessas, aí sim, depois que eu terminei, eu coloquei os travessões, né, bonitão. Eu acho que eu só mexi por último
essas guias aqui em cima. Essas guias aqui em cima, acho que foi a última coisa que eu coloquei. Nos takes que eu vou narrar por cima, eu explico certinho como que fica. Eu fiz as laterais, eu fiz os travessões, depois eu coloquei os pés, né? Coloquei os pés e a parte da cantoneira aqui da escora de reforço na parte de baixo. Aí sim eu fui para a parte de reforço aqui de cima e tem as ripas, né? As ripas, depois que eu fiz as partes de cima aqui, eu coloquei as 4 ripas. Por quê? Porque eu já queria deixar num tamanho certo. Fiz as 4 ripas, terminei o pé, deixei tudo prontinho. Aí sim eu fui fazer, eu retirei elas, né? Porque já estava com o tamanho fixo. Retirei elas e coloquei os pregos na posição que era para ficar e já finalizou aqui a questão do bastidor. Então, basicamente aqui quando a gente tem o bastidor montado, né? Ele vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu só tirar aqui, beleza? Deixa eu só aproximar ele aqui para vocês terem uma ideia. Então, o bastidor ele vai ficar montadinho assim, dessa forma aqui, bem bonitão. Aqui as madeiras mais próximas, né? Aqui em cima fica um pouquinho de espaço, não tem problema. Questão de estética aqui não precisa se preocupar muito, né? É interessante ter algo mais bonito, né? para usar, mas ele fica dessa forma aqui. Vou tentar mostrar de uma forma um pouquinho mais devagar aqui. Fique tranquilo, me perdoe. Aqui tem a cantoneira, né? Então todas as cantoneiras aqui do jeito que é para ficar lá em cima também, fica dessa forma, né? E toda a pregação ali com questão dos pregos. Os parafusos é bem tranquilo, né? 3 em cima, 3 embaixo aqui em cada travessão, em cada ripa e 4 nas laterais. Certo? Então, eu quis passar de uma forma um pouquinho mais visual aqui para vocês terem uma ideia de como que vai ficar a questão do... Deixa eu só voltar aqui. Agora sim. Só para deixar espaçado aqui para vocês terem uma ideia de como que são as ripas, né? Então eu quis deixar dessa forma aqui para você ter uma noção de como que vai ficar o bastidor. Então ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, do jeito que eu fiz. Aí o que vai variar são as medidas. Você não precisa seguir as mesmas medidas que eu fiz. Eu fiz um tamanho aqui que é um tamanho... Eu consigo fazer várias formas de tapete, né? Até se eu quiser fazer, por exemplo, colocar... um exemplo aqui, né? Eu colocar uma madeira aqui no meio e fazer 2 tipos de tapete aqui, consigo também tranquilamente. Então, eu posso fazer variações aqui, de parafusar uma madeira aqui, outra aqui. Então, varia bastante aí o que dá para fazer. Esse tamanho aqui para mim tá razoável, eu consigo fazer vários Muito formatos bem, pessoal. de tapete. Eu vou mostrar agora um passo a passo, né? Que vai ficar um tamanho razoável esse aí, vídeo, mas não tem problema. Eu quero que você entenda mais ou menos como né, que eu montei esse bastidor. Então, essa é uma forma que aí da forma eu tentei que você mostrar mais visual, você tô pode rolando seguir o que todo. eu tô passando aqui, mais visual, ou espero que ajude você de alguma forma. Montar e eu vou mostrar de alguma forma passo a passo que você rápido pretende, também, né? Eu vou deixar o vídeo em das etapas capítulos que eu fiz aqui para facilitar, da montagem do bastidor. aí certo? você quiser escolher a parte aí necessária, fique à vontade. Tem as ripas ali no chão, né? Então são duas laterais aí de 1,90 m. Eu vou fazer a medição para vocês terem uma ideia. E 2 travessões. E a madeira que está do lado, entre os travessões ali e a ripa, é a madeira que eu cortei para fazer o pé e as travas de apoio do pé. Cada travessão aí tem quase 1,10 m, para você ter uma noção, né? Então é quase 1,10 m, aí já bastante madeira, dá para fazer bastante coisa. E a parte da lateral é 1,90 m. Então é bem grande a madeira. Dá para você, na madeireira você consegue solicitar já planado, né? O tamanho certinho que você quer. E, se eu não me engano, o máximo que eles conseguem fazer é 4,5 cm de espessura. Então vai muito aí da onde você for comprar. Dá para pedir um pouquinho menos aí para economizar, lembrando que tudo vai variar conforme o tamanho. A largura dela aí é quase 9 centímetros, tá bom? De cada uma, de todas, né? Todas ali tem quase 9 centímetros e 4,5 centímetros aí de espessura. Lembrando também que você pode pedir um pouco menor para reduzir custo e reduzir o tamanho, né? Dependendo ali o peso dependendo de onde você for colocar, que for movimentar com bastante frequência, seria interessante diminuir um pouquinho ali. Então essa lateral ficou 4,5, quase 5, né? É mais ou menos o tamanho que eu pedi para fazer a mesa, e essas madeiras veio aí de sobra. Eu tenho uma mesa, né? A mesa do que eu uso aqui para o computador é desse formato. E as ripas 4 centímetros, quase 4 centímetros, né?
Então dá menos ali, quase uns centímetros a menos que o travessão e as laterais. Então por isso que sobra um pouquinho. E o tamanho dela é quase 1,5, né? Quase 2 centímetros. Aí o material que eu usei, eu só não mostrei nessa imagem o esquadro e a cola. Se eu não me engano foi isso, o esquadro e a cola. Então o restante tudo aí é opcional, não precisa comprar tudo isso de parafuso, tá? Eu usei pouco, mas é mais para deixar de estoque aqui. Esses pregos foi o que eu usei para pregar nas ripas. É um prego 12x12, né? Saquinhos de 50 gramas. Dá para comprar. Não é tão barato, eu não acho tão barato, mas ajuda. Usei algumas brocas aí. Então, não sei se adianta falar muito aqui os tamanhos, mas vai depender do projeto que você for fazer. E esse aí é as travessas, né? O em L ali, as cantoneiras que vem no kitzinho. Então vem um kitzinho com 4 cantoneiras já completaço. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso seja interessante ajudar você de alguma forma, você me ajuda de alguma forma também, sem custo nenhum, tá bom? Então os parafusos são 4 milímetros de diâmetro e aí vai variar conforme o tamanho. Ali é o tamanho da cantoneira, né? 100 e 40 milímetros de largura. Eu usei uma parafusadeira simples. Essa parafusadeira aí, eu acho que não sai por mais de R$100. É bem baratinho, quebra um galhão. É bem, dependendo da época que você pega numa promoção. Usei essa furadeira eu já tenho bastante tempo, mas eu usei para furar as partes maiores, né? Que a parafusadeira ali eu deixei mais para furar coisa pequena e os parafusos. Uma trena simples também, não requer muita coisa, e uma tico-tico. Se você não tiver uma tico-tico, vai sofrer um pouquinho, porque nessa madeira que eu tive aqui, eu serrei, e mesmo assim essa tico-tico minha é simples, então ela sofre bastante para cortar. E o martelo basicão aí, que eu usei para fazer a questão da pregagem ali, das ripas. Lembrando que faltou o esquadro, né? Aí tá eu mostrando os parafusos que eu tenho, né? Que eu peguei. Lembrando que faltou o esquadro e a cola que eu resolvi passar só no pé na hora de parafusar, um pouquinho antes de parafusar. Eu achei que ficou bacana. Esse é um esquadro combinado que eu tenho também. E ele ajudou ali para fazer, pelo menos deixar um ajuste, né? Para furar certinho. Ali eu já estou colocando, eu usei a furadeira para fazer um rebaixo na lateral. E na ponta da furadeira ali eu medi mais ou menos o quanto que ela ia entrar para dentro da madeira, né? Para não vazar, porque aí tem uma sobra ali nossa, tô me enrolando todo, pro parafuso conseguir prender na madeira. Então aí eu acho que fica mais fácil ali. Eu marquei, né, a ponta da madeira ali, fiz o tamanho certinho de como que fica o travessão e eu fiz o meio. Aí ali eu fiz os 2 furos para fazer a furação, né, onde vai entrar a broca. Lembrando que não precisa ser tão preciso, porque é uma coisa mais rústica, né? A única função ali seria prender mesmo. Pode ver que a broca até sai um pouco da marcação ali, mas não tem problema, eu tenho uma margem de segurança. A não ser que você faça um bastidor, uma peça dessa para vender. Aí sim o acabamento acaba sendo diferenciado, porque entregar um produto mais polido, né, para o cliente. Mas se o bastidor é uso próprio ali, isso não influencia em nada, é mais estética. Mas se você quiser mesmo ter um padrão ali bonitão, né, de qualquer forma, mesmo que sair ali fora do esquadro, né, sair da reta, faz um enxerto, põe uma capinha, pinta alguma coisa ali, já fica tranquilo. E depois eu fui para a parte de baixo, né, parte de baixo onde fica o travessão de baixo. Então essas são as laterais que vão segurar o travessão na parte de baixo. E além desses parafusos tem as cantoneiras também, que para dar um reforço a mais, certo? E aí eu fiz dos 2 lados, pelo menos para você ter uma ideia de como que fica. É bem simples, essa madeira, esse pinus, né, a madeira que eu usei, ela é bem macia, então você não tem dificuldade em questão de furação. Eu sofri mesmo, foi por conta da tico-tico, porque o formato que eu cortei ali e a madeira pegou bem numa parte mais dura, né? Eu acho que foi num nó. Nesses desenhos da madeira, esse desenho mais escuro ele é mais duro do que o mais claro, então dificulta um pouquinho. Ali pode ver que eu fiz nesses furos eu fiz a pré-furação, né, com uma broca mais fininha, e depois eu fui com o parafuso. Então eu medi, né, vi o parafuso
ali se ia vazar, né, bonitão, deixei uma margem para cima e para baixo, e eu calculei mais ou menos o rebaixo que eu ia fazer. Depois é só vir parafusando, não tem muito segredo. Nessa parte é bem tranquilo. O problema é acertar, né? Você não tem uma noção. Isso aí eu fiz na tentativa e erro, acabei acertando e ficou bom. Pode ver que o acabamento ali da madeira, ali, entre as madeiras ali, não tá tão bom, mas na hora que eu filmei, né, pra vocês no início do vídeo, pode ver que esteticamente tá aceitável. E aí eu fui fazer do outro lado, né, eu virei o bastidor e fui fazer do outro lado ali, sempre colocando o esquadro para deixar o máximo ali dos 90, para não sair muito, né? Porque depois para arrumar é meio chatinho. Lembrando que também os travessões eles estão do mesmo tamanho. Então na hora que eu coloco lá embaixo ele fica de certo modo ali mais reto, né? Mais conforme tem que ficar. Então sempre o pré-furo e eu fiz aí o parafusamento, né? Lembrando que ele pega praticamente metade. Ele entrou acho que 2 centímetros para dentro, o rebaixo. E o restante do parafuso é por conta da parafusagem mesmo. Aí pode ver que a cantoneira ela não vem 100% os 90. Então você tem que deixar no 90 ali e amassada ali. Esse parafuso eu usei o 4x25, né? Que foi um menorzinho ali. Pelo menos que é o suficiente para prender a cantoneira, não precisa maior que isso. Então a cantoneira você tem que dobrar na mão. Então, para você regular, deixar ela os 90 certinho, tem que regular na mão ali e desentortar, que ela não vem 100%. Mas até aí é tranquilo, é uma cantoneira, o acabamento dela é bem bacana, bem polido, né? Um aço bem rígido e a pintura vem um preto fosco, né? Então pode ver que aí eu fiz um pré-furo. Alguns furos eu fui teimar de querer colocar sem o pré-furo, e a parafusadeira sofre bastante porque ela não é tão forte, não é uma parafusadeira de impacto. Então ela acaba forçando um pouquinho, acaba tendo um pouquinho mais de trabalho. Então o ideal ali é você fazer a troca do bit, né, de parafusamento para broca e fazer um pré-furo básico ali e meter bronca aí no parafuso. Aí depois é bem tranquilo, prende ali e depois você não precisa mexer mais. Eu tentei centralizar também, né, entre o travessão e a lateral. Então eu tentei centralizar a cantoneira e fica show de bola. Eu vou mostrar todos os lados, vai ser bem detalhado aqui, pelo menos para você ter ideia do passo a passo que eu fiz. Então foi as duas travessas de cima, né? E agora eu fiz a parte de baixo ali do travessão, onde vai ficar o próximo ao pé, né? Pode ver que tem um rebaixo ali, eu já fiz um pré-furo, fiz o parafusamento, né? Bem tranquilo. As cantoneiras ela vem toda embaladinha, bonitinha, e mais a embalagem de fora, né? Não veio avariado, veio bem show de bola. Eu comprei no Mercado Livre, então veio bem rápido. Aí pode ter ideia que eu tô parafusando. Fui colocar do outro lado também. Lembrando que eu usei o esquadro ali e medi a distância de cima, né? Que se tava igual. Precisa medir para não ficar torto. Por mais ali que você tenta colocar na hora que tá parafusando, pode sair alguma coisa fora do contexto. Esse dia que eu gravei, né, eu acho que eu gravei foi uns 2 dias para fazer esse bastidor. Então o sol tava oscilando bastante nuvem. Então pode ter trecho aí do vídeo que tá mais escuro, mais claro, estourando o vídeo. Então, infelizmente, ao ar livre, né, sem condições aí de iluminação, é assim mesmo. Pode ver que todas as cantoneiras eu dou aquele ajuste, né, eu forço um pouco ali para manter nos 90 graus. O máximo possível, né? 100% é difícil, mas o máximo possível, porque na hora que você parafusa já se ajeita ali e fica show de bola. Lembrando, sempre o pré-furo e depois vem com o parafuso. Eu não preciso furar muito além do tamanho do parafuso, né? Porque depois que começar a colocar o parafuso ali, aí fica mais fácil para chegar até o final, porque a rosca que ele força ali é bem menos. Mas de resto, é isso aí. Coloquei esse parafuso aí, o 4x25, né? Que ele é 4 milímetros de diâmetro por 25 de tamanho, né? Que é 2,5 centímetros. Então não é um parafuso tão grande, ele é bem mais barato, né? E dá pra usar com vontade ali, que cada pacotinho, se eu não me engano, vem com 100. Então é bem show de bola. Fica bem firme
E a mesma coisa eu fiz do outro lado ali, coloquei, né, a cantoneira, para vocês terem uma ideia como fica bem fora, olha só a distância, né, que fica bem fora. E aí precisa forçar um pouquinho para ajudar. Se você não conseguir torcer, tenta pegar uma alavanca, pisar em cima ou alguma coisa do tipo ali. Tenta só não arranhar, né? Mas tem que forçar ali porque não adianta, senão ele vai ficar torto na hora. Pode ser que o parafuso empurre ali, você parafuse ele force, né, para ficar na posição. Mas é bom garantir, deixar ele sem fazer muita força, né, sem o ferro puxar muito o parafuso, para você não correr o risco de, com o tempo ali, conforme eu for trabalhando, o bastidor ele vai se movimentando, ele vai indo para o lado, você acaba tendo problema. Aí nessa parte que eu fiz o quadrado, que eu coloquei todas as 4 cantoneiras, eu comecei a medir as ripas, né? Eu já ia colocar as ripas, pregar elas, deixar bem certinho. Ali eu estou medindo o tamanho, aí eu vou fazer o corte, né? O tamanho que vai. Esse é a travessa de baixo. Então eu estou colocando ali, vou fazer 2 travessas iguais. Vou cortar nessa parte aí e vou parafusar. Ali eu estou colocando também, né, só para medir, deixar igualzinho, porque para garantir que os dois lados não tenha diferença, né? Eu poderia colocar uma por cima da outra e já cortar, mas eu resolvi medir ali as duas para ver se está realmente semelhante e deixar uma do lado certo. E aí eu fui e cortei com a tico-tico. Esse lado com a tico-tico é bem tranquilo, não tem muito problema não. A máquina não sofre tanto. Ela sofreu quando eu fui cortar o pé. Vixe, aí quando eu cortei o pé ali, foi sofrível, porque mesmo assim eu adiantei aqui o vídeo, mas eu fiquei um bom tempo ali para cortar. E nessa parte aí, aquele esquema do pré-furo, né? E o parafusamento para deixar na posição. Ficou bem facinho. Com pré-furo fica outra história. Dá para fazer, se você já tiver um projeto todo pronto, né? Você faz todos os pré-furos, depois só vem parafusando. Nessa parte eu fui fazendo pré-furo, trocando e colocando o bit para parafusar. Então demora um pouquinho mais. Mas de resto aí dá pra seguir tranquilamente. É muito show, cara. Aqui o parafusinho. Esse é um parafusinho que eu usei também pra usar, né? Na broca, na ripa, caramba. Tô me enrolando todo, me perdoe. Então mesmo esquema, faço o pré-furo, né? Pré-furo básico, depois vem com um parafuso para finalizar, para deixar no esquema. Então eu coloquei as 2 ripas laterais, aí eu terminei uma, né, e fui para a outra lateral, bem show de bola, fiz o pré-furo e o parafusamento. Pode ver que o sol não sei se era no segundo dia, porque não sei mais a linha do tempo, eu já me perdi todo. Mas o sol, a nuvem, né, tava o céu muito nublado. Não nublado, mas estava com bastante nuvem, então tinha hora que a nuvem tampava um pouco o sol. Essa parte das ripas, o que eu fiz? Eu medi como que ia ficar e eu tentei cortar o mais rente possível para essa ripa entrar até um pouquinho mais forçado, ela não entrar com folga ali. Então eu tentei colocar o máximo de madeira possível ali para não ter tanta folga, né? E aí é o mesmo esquema, eu corto as duas, coloco, faço o pré-furo, né? E parafuso. Isso é bem tranquilo. Reforçando, pessoal, eu tô explicando aqui o passo a passo, bem esmiuçado, mas o vídeo vai ter em capítulos, então não tem problema, pode ir pulando, vendo a parte que interessa para vocês. E às vezes nem todo mundo vai ver o vídeo todo, né? Que o vídeo fica bem extenso. Mas qualquer dúvida é só ir voltando o vídeo e colocando na parte que interessa. Pode ver que entrou com pressão, né? As 2 ripas entram com pressão. A parte de cima, deixei ali centralizado o máximo possível no travessão, porque ela é menor que o travessão, né? Então aí é esquema de fazer o pré-furo, parafusamento, e depois pré-furo, parafusamento, 3 nessas ripas de travessão e 4 nas laterais. Aí fica bem facinho ali aí eu deixei pronto, essa parte ficou pronta e depois eu só fui me preocupando com a questão dos pés, né? Que aí os pés, depois que tudo estiver pronto, eu vou para a parte de retiro essas ripas, e faço o esquema de pregar cada uma para depois eu volto cada uma no lugar.
Então eu já deixo certo, né? Pra depois eu não ficar colocando... Pelo menos eu prefiro assim. Eu não ficar colocando a ripa no lugar que não é dela inicial, eu acabo tendo que ficar ajustando de novo. Eu acho meio chato. Então eu coloco no local, já deixo ajustado, o tamanho tá certinho. E depois eu tiro uma por uma, coloco os pregos, volto ela no mesmo lugar, tiro a outra, entendeu? Eu faço dessa forma que eu acho que fica mais certo, né? Aí já começa a parte do pé. Então esse bloco de madeira, basicamente uma tábua, mas ela é bem grossa. Então eu faço ali os 20 centímetros para frente, marco onde vai ficar o pé, tá vendo? Eu marco ali, marco o tamanho final que ele vai ficar. Então praticamente é o tamanho do esquadro ali, se não me engano esse esquadro tem 30 centímetros, né? Então eu marco ali, deixo bonitão. Então dali, dessa risca para frente vai ser o esquema do pé todo. Então eu risco tudinho, risco o meio dele ali, né? Então eu seleciono o meio, faço o risco no meio, que é o corte que eu vou fazer. Então eu vou cortar lá naquela risca, lá onde eu fiz, e vou cortar esse meio todo. Então, para fazer os dois pés, porque aí o que acontece? Ali nessa risca da frente, onde vai ficar o bastidor em cima, né? A parte de estrutura. E ali vai ser os cortes e o corte no meio. Aí eu já estou cortando a lateral dele todinha, vão ser os dois pés aí, então pode ver que a linha do meio ali já é cada pé, né? E pode ver que tem bastante nó, essa madeira, né? Nessa parte aí mais escura, tem bastante nó, então a tico-tico, né? Ou a serra que você for usar vai sofrer bastante, principalmente se for uma tico-tico ou uma serra mais fraca, né? E aí eu cortei na metade, que é a parte, pode ver o risco ali no meio, onde vão ficar cada lateral do bastidor. E esses vão ser os dois pés, e aquela outra metade vai ser a travessa que eu vou pegar para fazer o travamento. Então aí é uma das metades, tá vendo? Eu coloquei pro lado de fora do pé, deixei mais ou menos... Eu não vou furar dessa forma, eu vou deitar para furar. Mas eu coloquei para ver como que ia ficar. Se tava tudo certinho, entendeu? Alinhando ali bonitinho para ver como que ia ficar. Depois eu vou fazer o rebaixo ali, essa parte aqui que eu marco, né? Marco mais ou menos onde vai ficar o pé, o centro ali. Fica bonitão. Marco, eu acho que 2 centímetros, né? Faço a lateral ali e depois eu faço a parte de baixo. Essa parte aí, eu faço a parte de baixo, risco ali os 2 centímetros, mais ou menos. Eu acho que foi 2 centímetros, 2 centímetros e meio, que é metade da madeira, que é 4,5, né? Então, basicamente, uns 2 centímetros ali. E faço a furação, que é o rebaixo, onde vai o parafuso por baixo para pregar a parte de cada lateral. Entendeu? Então, esse é um pé, aí eu fiz a mesma coisa do outro. Eu peguei ali esses 2 centímetros, risquei a metade, que é a madeira, né? Risquei do outro lado na lateral, só para servir como guia. Pode ver que o nó da madeira ali é gigantesco. E eu risquei ali também, né, nessa parte, só para manter como guia também. E depois eu fiz o risco para mostrar onde eu ia furar. Que ia ficar não exatamente, mas ia ficar no meio da travessa ali, né, da lateral, por baixo. Que é onde eu ia furar. E o parafuso ia basicamente no meio da lateral. Já ajuda bastante. Aí lembrando que tá com a fitinha crepe ali para delimitar a profundidade que eu vou, né, para não pegar a madeira toda. Então é metade ali, não tem problema. Aí fiz um rebaixo, não precisa ser muito também. É mais para facilitar na hora de colocar o parafuso. E agora sim eu virei o bastidor, deixei o bastidor viradão ali e marquei mais ou menos ali a posição que tá. Passei, né, eu fiz um pré-furo e depois eu passei um pouco de cola. Essa parte foi a única parte que eu passei cola. Eu preferi passar um pouco de cola na parte de baixo para dar uma segurada a mais, né? Eu não sei se vai adiantar muito, mas eu passei um pouco de cola ali e o parafuso, né? Então eu fiz o pré-furo dos pés, passei cola, depois parafusei. Então nessa parte aí eu já estou fazendo a furação, né? Para colocar o parafuso. Essa é uma cola branca mesmo. Tem outros tipos de cola. Isso aqui, esse bastidor, obviamente, como ele não vai ficar em lugar exposto, né, ao ar livre ou úmido, nada disso, essa cola eu acredito que seja suficiente de momento. Se eu ver que não, futuramente eu consigo trocar. Mas tem colas mais resistentes aí, próprias para
esse tipo de ambiente mais hard, né? Então, dependendo aí, dá para solicitar uma cola diferenciada. Ok, eu terminei um lado e aí eu fui fazer o outro lado ali, e é o mesmo esquema. Fiz a perfuração, onde eu tinha marcado, né? Então ali, como eu fiz os 2 centímetros, que é mais ou menos o centro da lateral, né? Da madeira da lateral, aí eu fiz e fiz um pré-furo ali, então eu segui os riscos, né? Aí tá a parte da cola, eu espalho um pouquinho ali e é o mesmo esquema. Vou espalho com a mão mesmo, depois eu vou com o parafuso e só ajeito na posição que tem que ficar. É bem simples, é uma parte bem mais rústica, né? Lembrando que dá para fazer acabamento de tudo quanto é jeito. Pegar, por exemplo, uma tupia, fazer o arredondamento, deixar bem bonitão, né? Se você fizer para alguém, deixar um acabamento mais show de bola. Mas eu acabei ficando satisfeito. Essa parte da travessa que segura ali o pé, eu fiz a marcação por baixo, né? Então, mais ou menos onde eu ia cortar. E depois é só repetir na outra peça. Então, eu fiz aqui a marcação onde eu ia cortar bem cheio de bola. Onde ali fica a posição certinha, né, ao tamanho que eu quis. E depois eu voltei. Não fica 100% porque a Tico-Tico ela não faz corte reto. E eu só tinha Tico-Tico aqui. Eu não tenho uma serra circular ou serra de bancada ou nada do tipo, né? Com o serrote você consegue fazer, talvez não fique também 100%, porque o serrote convencional ele não é tão preciso, né? Talvez um serrote japonês, mas a Tico-Tico então não deixa ali retinho, plano, né? A não ser que você passe depois uma lixa, passe uma plana, né? Propriamente dito. Essa parte aí eu fiz a parte do rebaixo ali e coloquei o parafuso, também mesmo esquema, pré-furo, rebaixo, parafuso. Ficou uns vãozinhos ali, mas depois eu consegui consertar e depois na filmagem você viu que nem dá tanta ênfase assim. O acabamento eu achei até que ficou muito bom. Essa parte do pé ficou um pouco saltada ali por conta da Tico-Tico, ficou torta, né? Realmente ela não corta 100%, a lâmina vibra bastante, então acabou que não ficou 100% ali a parte do acabamento. Mas na hora de parafusar fica o mais próximo possível, então, e prende bem. Né, o parafuso ele prende bem, então já foi o suficiente. Mas ficou muito show. Pode ver que essa madeira tem. O nó dela é absurdo, né? Então dificulta bastante ali até para parafusar. Depois eu tentei tirar um pouco desse espaço, ele não tá 100%. E nessa parte aí eu fui tirar a ripa de baixo para começar a parafusar. Depois que estava tudo pronto, né? Eu peguei a ripinha ali. Esse parafuso que eu usei é o 1212 com cabeça, né? Esse é um saquinho de 50 gramas. Então é um preguinho aí bem honesto. Então ele atravessa, fica aquela posição ali, a posição, né, a sobra dele é bastante coisa com relação à madeirinha. Então a madeirinha de 1,5, né, e esse de 12, preguinho aí muito show. Olha que bacana. Então esse infelizmente dá um trabalho absurdo porque você tem que pregar. Eu peguei meio alternado, né? Então fui fazendo tipo uma triangulação ali, um zigue-zague. Então é formiguinha, é de 1 em 1. Você vai pregando, a não ser que você tenha uma pinadora, é uma máquina de prego, né? Que aí você só encosta ali e bate. Vai ter que ser dessa forma mesmo, bate um por um. Aí a mesma ripa que eu tirei da mesma posição, voltei ela. Eu preferi fazer assim para manter o que eu já tinha colocado, que já estava tudo certo, né? Na parte que é para ser. Então ficou 100%, ficou tudo encaixadinho ali. Não sai, lembrando que é só futuramente colocar uma fita, né, de EVA para cobrir esses pregos quando você estiver fazendo o serviço ou tiver encostado ali. Isso ainda tem que providenciar. Mas ficou show de bola. Pode ver então que ficou bem amarradinho, né? bem justo ali as ripas. Então ficou tudo bem coladinho, bem firme. Por incrível que pareça, esses pregos parece que não vai aguentar, né? Mas você não consegue empurrar eles com a mão, eles não dobram, eles não entortam. Só com o martelo, você batendo, você consegue dobrar eles com a mão, não consegue. Então segurar eles com o tecido vai ser bem tranquilo. Pode ver que eu estou fazendo pré-furo em todos. Alguns eu tentei furar direto, né, para facilitar, mas não vale o tempo ali, porque você acaba judiando da parafusadeira e espanando o parafuso, fica fazendo muita força.
Aí então já é as travessas de apoio na parte de cima, as únicas duas que eu fiz, além do pé lá embaixo, né? Eu coloquei, né, nessa parte de cima aí para facilitar. Então dois parafusos ali, pré-furo, né? Dois parafusos em cima e embaixo, pré-furo em todos. Alguns ali, lembrando, alguns eu tentei furar direto, né? Pra tentar ganhar tempo, mas não tem como, cara. É muita coisa. Força demais. Pode ver que a parte escura da madeira, ele pega ali na parte escura, ela é bem mais rígida, né? Bem mais densa, então acaba sofrendo bastante. Então pré-furo, não usei cola aí, só o pré-furo e o parafuso. Show de bola, olha que bacana. Então praticamente já finalizando o bastidor. O que dá pra fazer depois é você comprar uma latinha de seladora, ou verniz, né? E passar nele todo para evitar qualquer problema e deixar mais bonitão. Aí no finalzinho tem a parte de eu colocando ele para dentro do quarto ali, né? Então é um bastidor bem razoável, aí dá para fazer bastante projeto e é bem bacana, certo? Muito bem, pessoal, olha, essa daqui é a malha, a base primária que eu vou usar. Ela tem 3,25 m por 3,18 m, ela veio, né? No anúncio ele fala 3 por 3, mas veio 3,25 e 3,18, um pouquinho a mais aí do que o padrão. E ela é dessa textura, ela parece uma lona, né? Então ela é mais lisa, tem um lado certo para colocar, porque o lado aqui que desliza mais fica pro lado da máquina, né? E esse lado mais áspero aqui, ele fica pro lado de dentro e do lado de fora, onde vai sair a parte do tapete ali, a parte final. Então, deixa eu só mostrar, ver se tá mostrando bem. Você tem uma noção de perto como que fica, né? Ela é uma malha, tipo uma lona mesmo, mas emplastificada ali, parece saco de cebola ou batata, é mais ou menos isso. Mas a base primária aqui. Como é 3 por 20, 3 por 25, né? E 3,18, aqui vai dar duas medidas desse 1 por 9, né? Duas medidas de 1 por 9. Não, duas não. Não, é isso mesmo. É duas tiras, né, de 1 por 9. E eu vou tentar aproveitar porque ele vai dar uma sim, que é 1,54 aqui, né? Então é 1,9 aqui. Vai ter uma sobrinha ali e 1,54 aqui nessa parte. Então fica 1,54 bonitão aqui e 1 por 9 aqui. Então dá uma tira certinho. Se fosse só duas assim, dá para colocar dois, né? Dois tapetão. Mas como tem 1,54 aqui, pode ser que a outra vai faltar, se eu não me engano, vai faltar 1,46, 1,40 mais ou menos. Mas aí eu tento compensar, colocar menos aqui e puxar mais para lá, ou vice-versa, né? Para tentar colocar. Certo? Eu vou colocar aqui, fazer pelo menos um acelerado aí para mostrar para vocês, mas esse é o pano. Vou tentar mostrar um pouquinho, tentar colocar uma outra lente para vocês terem uma ideia, mas é basicamente essa daqui, olha que bacana. Então é um tecido à base primária aí bem simples, né? Mas tem de outros modelos que é mais pano mesmo, parece mais um saco de batata. Ele é como se fosse uma lã, né? Que é diferenciado, no Brasil tem, é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas tem. Esse aqui é o mais fácil de achar no Mercado Livre, né? Pelo menos foi uma das que, em questão de preço, custo-benefício aí, eu achei interessante no período que eu comprei. Certo? Vamos colocar aqui e ver ele esticadinho.
Bom, finalizado aqui, eu deixei algumas partes sem pressionar para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aqui, ó. Aqui precisa empurrar mais. É um pouquinho chato colocar, tá? Principalmente por conta dos pregos aqui. Tem que tomar cuidado aqui, se não machuca. E tem que ter um certo apoio aqui, ó. Por exemplo, se eu tentar puxar, pode ser que eu encoste a mão nos pregos aqui, tá vendo? Consigo encostar a mão nos pregos aqui. E então eu tenho que ter uma margem. Eu deixei um pedacinho aqui, sobrou pra cá 1,50 m mais ou menos, dessa direção, e naquele lado lá 2 metros, dos 3x3 aqui que eu estou usando. Então dá para, dependendo aí, se não servir, né, na próxima vez aqui nesse montante, aí coloca uma ripa aqui e consegue fazer meio a meio, né? Então faz metade. Uma coisa também, deixa eu mostrar para vocês, tem prego que ele tem a ponta amassada, chata, tá vendo? Então ela não entra com facilidade. Aí tem que ou passar aqui, cortar esse filetinho aqui do pano e depois afina aqui o prego, né? Ou já afinar antes de colocar a base primária. Mas pode ver que todos aqui não tá totalmente encostado. Deixei para vocês terem uma ideia como que fica. Aqui, por exemplo, esse prego, ó, ele não tá 100% fino, né, com a ponta. Então aqui enrosca, ó, desse jeito aqui, tá vendo? Ó como é que é o prego. Então desse jeito aqui dificulta bastante a entrada da base primária. É um pouquinho chato, dependendo machuca um pouco a mão. Aqui desse outro lado também, ó. Aqui falta apertar, tá vendo? Deixei aqui para vocês terem uma ideia. Ele fica preso, né? Isso aí não tem problema, mas ele fica meio saltado aqui. A parte do prego aqui, ó, um prego mais com a ponta mais chata. Deixa eu ver se vai dar para mostrar bem aqui. Tá vendo? Ele enrosca no fio aqui e não deixa o fio entrar com facilidade. Aí um alicatinho, alguma coisa, tira essa ponta aqui e acaba os problemas. Ó, o outro aqui também, tá vendo? Esse aqui com a ponta mais chata, ele segura um fio aqui da base primária. E basicamente, pelo barulho aqui, ó, não sei se está ouvindo bem, qualquer coisa eu deixo o áudio da câmera. Tá bem esticadinho, né? Acredito que dê para esticar mais. Essa base aqui, ela aguenta bastante pressão. Pelo que eu puxei aqui, ela aguenta bem. Então tem que fazer um pouco de força aí e deixar bem esticadinho. Mas aqui, ó, por exemplo, na lateral aqui, se eu colocar pressão, ó, tô empurrando. Ele já tá mexendo até o bastidor. Deixa eu só um pouquinho mais, ó. Então o bastidor ele acaba inclinando e não afunda tanto, tá vendo? Então tá bem preso, tá bem esticadinho. Então acredito aí que vai dar para fazer tranquilo os próximos episódios aí do canal. Provavelmente você vai estar vendo esse vídeo aqui, já vai ter o vídeo já usando a Tuft Gun, a pistola de tufagem, certo? Muito bacana. Então para você ter uma ideia de como que fica aqui, fica bem preso. Aqui tá um pouquinho mais frouxo, né? Mas aqui tá tranquilo. E desse outro lado também, ó. Aqui parece que tá mais frouxo, né, olhando daqui do que daqui. Aqui parece que ele aguenta mais, ó. Ó, bastante força. Aqui ele já balança balança bastante, mas é mais ou menos assim que fica. Aqui em cima, pode ver que ele fica bem rente. Então é só pressionar mais aí o bastidor, a tela. Deixa eu colocar desse lado aqui. Ó, pra você ter uma ideia como é que fica. Tô tentando mostrar esse vídeo aqui. Eu tô tentando colocar o maior número de detalhes, né? Porque pra você ter uma ideia mesmo de como que é feito, como que faz. Pra você, caso queira fazer um semelhante aí ou igual, não ter problema. Ok? Olha que show. Então aqui ele fica bem... obviamente tem que pressionar um pouquinho mais para ele encostar bem aqui na madeira, né? Na madeira do bastidor, mas... pelo barulho aqui já dá para ter uma noção que tá bem esticadinho. Acredito que dê para esticar mais. Tem uma ferramenta que o pessoal faz. Olha aqui, ó. Aqui tem que pressionar, deixar mais encostado, tá vendo? Ele tá bem longe aqui da madeira. A ferramenta que o pessoal faz, tem um esqueminha, até com o próprio martelo de borracha mesmo. Coloca uns pregos, né? Aí ele apoia aqui e faz tipo uma alavanca para puxar ainda mais esse pano. Mas, em resumo,
Tá bem bacanão. Muito show, né? Bom, pessoal, então esse é o resumo do bastidor voltado para Tuft Gun, é mais para você pegar uma ideia aqui de medida, de tamanho e aplicar nos seus projetos. Obviamente você vai ter pessoas que vão fazer um bastidor maior, um menor, um de ferro, por exemplo, não vai usar madeira, mas aí é conforme a sua utilidade e o seu projetinho aí. Queria agradecer a sua presença, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma forma, né? Tenha absorvido pelo menos um pouco aí de conhecimento. O vídeo é longo, não é um vídeo curto, eu tentei passar a maior parte de detalhes aí, esmiuçar bem bonitinho aí como que fica a construção do bastidor. Qualquer dúvida aí, joga nos comentários aí que eu tento responder assim que possível. Se foi útil para você, agradeço a sua presença aqui, o seu joinha, a sua inscrição é muito importante para o canal, certo? Então, muito obrigado pela presença e até daqui a pouco aí. Valeu!